Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Mateus capítulo 18. Os que acharam, digam amém. Mateus capítulo 18. Aleluias. Não vamos nos estender muito, mas eu quero que você preste bem atenção em tudo que será dito, em tudo que será feito, pois eu creio que o Espírito Santo está presente neste lugar e operando em nosso meio. Amém? Vamos lá. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18 e versículo 18. Está escrito assim: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Repita comigo: tudo, mais forte, tudo o que ligardes na terra, diga, será ligado no céu. Levanta a sua mão assim e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus justo e verdadeiro, santo e poderoso, a tua palavra será agora, Senhor, ministrada, proclamada neste santo altar. E eu peço que o Senhor, meu Deus, fale ao coração de todos os teus filhos que aqui estão, e também ao coração de todos aqueles que ouvem pela rádio, assistem pela televisão. Que o teu poder opere, meu Pai, na vida de cada um, em cada casal que aqui está, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê, aplauda bem forte, bem forte, bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Tome o teu assento. Como tema da mensagem, eu digo o poder da concordância. Amados irmãos, um dos grandes erros do povo de Deus, que eu vejo, que eu percebo bem nitidamente nos dias de hoje, é tão somente o fazer aquela leitura superficial dos textos sagrados. Nós vemos isto, muitas pessoas até que lê a Bíblia, muitas pessoas até que gostam de tirar um texto para ler, mas eu digo que é um erro nós lermos superficialmente as escrituras sagradas, o texto sagrado, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Sabe por quê, amados irmãos? Quando nós lemos um texto bíblico superficialmente, nós não vamos atentar para os detalhes. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas se você tira uma página da Bíblia para ler, e você faz uma rápida leitura, uma leitura superficial, você vai passar por tantas coisas e nem vai perceber. Você não vai atentar para os detalhes. E são nos detalhes que o poder de Deus vai se manifestar. São nos detalhes que vão estar as maiores revelações. E às vezes, com aquela leitura superficial, nós passamos por cima. E o que acontece? Se eu não atento para os detalhes, logo eu não vou compreender. E eu não compreendendo, eu não tenho como praticar esse texto que li da forma correta. Agora, se eu com calma meditar, atentando para todos os detalhes, então eu vou ter como
colocar em prática da forma correta, e é aí onde o poder de Deus vai se manifestar. Veja, nós lemos um versículo que é bastante comentado. Nós lemos um versículo que é dito por todos os crentes. Nós lemos um versículo que é muito conhecido. Este aqui. Jesus, ele diz da seguinte maneira: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Mas veja só que coisa linda, veja só que coisa interessante. O que Jesus está dizendo dentro desse breve texto, dentro deste versículo? Se duas pessoas estiverem orando em concordância, então esta oração, ela vai se conectar com Deus. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Se eu, por exemplo, e minha esposa estamos orando em concordância, se eu e minha esposa estamos orando por uma causa, se nós estivermos clamando ao Senhor, por exemplo, em favor da nossa saúde, então essa oração que está sendo feita em concordância, ela vai se ligar com Deus, ela vai se conectar com Deus. No versículo 19 o Senhor explica melhor. No versículo 19 o próprio versículo explica melhor o versículo 18. Diz assim: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Então nós entendemos pela leitura do versículo 19 que o versículo anterior, o versículo 18, é justamente isso. Se eu estiver em concordância fazendo uma oração, essa concordância que está sendo vista por Deus será agradável a Ele, se conectará a Ele, e logo Ele trará resposta, pois no versículo 19 nós vemos isto sendo dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. E aí nós vemos o poder da concordância. E aí nós vemos o poder da concordância. E aí eu quero trazer para você aqui algo que você vai se surpreender. Escute, você vai se surpreender. Você que está ao lado do seu esposo ou namorado, não sei, você que está ao lado do seu cônjuge, você certamente quer que Deus abençoe a sua casa. Você, mulher, ora por sua casa. Você, homem, ora por sua casa. Aí eu pergunto, essa oração, ela está sendo feita em concordância? Não está. Não está. Quer que eu prove? Eu vou provar para você. A palavra garante. A Bíblia garante. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Jesus garante. E Jesus não mente. Tem pessoas que lêem esse texto e ficam pensando, poxa vida, por que isso não acontece? Jesus está dizendo que se eu pedir qualquer coisa, então o Senhor vai conceder, mas eu estou pedindo faz tempo e eu não vejo nada acontecendo. Será que essa palavra realmente ela tem poder para se cumprir? Eu digo, o erro não está aqui na palavra. Se essa palavra não está se cumprindo, é porque tem um erro aí. Você percebe que aqui o Senhor está falando não de uma oração feita por um. Você vê que a promessa aqui, ela diz respeito a dois que estão orando em concordância. A promessa aqui diz respeito a duas pessoas que estão na mesma visão.
que estão na mesma fé, que estão apresentando em uma oração fervorosa a mesma coisa ao Senhor. E aí, foi por isso que eu pedi para a obreira pegar aqui o nome de alguns casais, para provar a você. Nós temos aqui o primeiro casal, não vou citar o nome, mas agora há pouco a obreira pegou. Não fiquem zangados, é apenas para servir de um exemplo de que realmente nós temos que mudar a nossa forma de orar. Nós temos que realmente entender, na concordância há um poder extraordinário, porque essa palavra que nós estamos lendo, ela nos garante isso. E se não está acontecendo na nossa casa, a manifestação desse poder é porque não está havendo a concordância naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. O primeiro casal, a irmã, ela está orando ao Senhor pedindo vida no altar. Ou seja, presença de Deus. O seu esposo está orando ao Senhor pedindo pela vida financeira. Não é pecado orar pedindo pela vida financeira, também não é pecado orar pedindo pela vida no altar. Mas a pergunta é: o que você tem pedido? A pergunta feita ao casal: o que você tem pedido ao Senhor em favor da sua casa? A pergunta é essa. A pergunta elaborada é essa: o que você está pedindo ao Senhor em prol da sua casa? A resposta de um é vida no altar, vida espiritual. A resposta do outro é vida financeira, prosperidade. Está havendo concordância nesta oração, irmãos? Segundo casal, a pergunta é: o que você tem pedido ao Senhor em favor da sua casa? A resposta de um é bênção financeira. A resposta de outro, um filho. Oh glória, eu profetizo 10. Mas eu quero que você entenda, está tendo concordância aqui, irmãos? Sim ou não? O outro casal, que foi o último que foi solicitado agora, a pergunta é uma só: o que você tem pedido ao Senhor em favor da tua casa? A resposta de um, a presença de Deus. A resposta do outro, prosperidade. Eu pergunto: existe concordância na oração do casal, irmão? Está existindo. O que acontece? O casal acorda na madrugada, aí o homem dobra o joelho na ponta da cama, a mulher dobra o joelho do outro lado da cama, e os dois começam a orar simultaneamente, mas não está havendo concordância. A promessa diz, a palavra diz, que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. O versículo anterior, que é a mesma coisa, diz: o que dois ligar na terra será ligado no céu. Mas não está havendo essa concordância. O erro está na palavra? Não. A promessa perdeu a validade? Não. Deus perdeu o seu poder para operar? Não. Então onde é que está o erro? Está faltando a concordância. Realmente nós sabemos o que significa concordância, mas ela não está existindo dentro da nossa casa, ela não está existindo no nosso casamento. Tem que haver a concordância. A oração feita em concordância é algo poderosíssimo. Se não fosse algo poderosíssimo, o Senhor não estaria dizendo que se dois pedirem alguma coisa, qualquer coisa em concordância, o Pai, Ele fará, concederá do céu. Amados irmãos, vamos compreender esse mistério, vamos entrar no consenso. Ei, eu quero que você entenda uma coisa, eu quero que você preste atenção em uma coisa, eu quero que você saia daqui com uma visão diferente acerca desse poder da concordância. Não é só tu chegar aqui, irmão, vamos orar aqui por uma pessoa.
Aí um fica orando e o outro, amém, amém Senhor, amém, assim seja, amém Senhor. Não, a concordância não é isso, não se limita a isso. Coloque em prática, entra no consenso com a esposa, entra no consenso com o esposo. Minha esposa, vamos apresentar ao Senhor em uma semana de oração, as nossas finanças, para que dentro da nossa casa haja prosperidade, para que caiam as barreiras, os obstáculos dentro da nossa casa, e os dois intensamente ora nesse mesmo propósito. Eu duvido que essa palavra não venha a se cumprir. Eu duvido que não venha uma resposta, porque é Bíblia, é palavra de Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. Meu esposo, eu sinto que nós estamos um pouco que apagados na fé. Eu sinto que nós precisamos de um renovo espiritual. Então vamos entrar em um propósito, em concordância. Vamos levantar uma semana de oração na madrugada, mas em um só propósito, em prol da nossa vida espiritual. Eu duvido que não venha a resposta. Eu duvido que não venha a resposta. Agora, se a irmã dobra o joelho de um lado da cama e começa a orar, Deus abençoa, Senhor, as minhas finanças, e do outro lado o irmão está orando dizendo: Deus, eu te peço, meu Pai, Deus, me dá aquele dom espiritual. Ei, você é uma só carne com a sua esposa, com o seu esposo. Você é um só com o teu cônjuge. Faz o seguinte, entra na concordância. Vamos de fato compreender esse mistério. Vamos de fato apresentar ao Senhor uma causa. Vamos apresentar com fervente oração ao Senhor uma causa específica. Eu duvido que não venha a resposta. Sempre que eu percebo que na minha casa está precisando de uma oração específica por algo, eu chamo a minha esposa para nós levantarmos na madrugada uma oração. Uma semana, 10 dias, estipulamos. E na madrugada, quando eu me acordo, eu chamo a minha esposa. Vamos orar juntos. Quando ela acorda primeiro, ela me chama, vamos orar juntos. E vamos apresentar essa causa. Isso tem um poder tão grande no mundo espiritual. Por que tem muitos casais que esfriam na sua vida a dois? Por que tem muitos casais que entram em falência na vida conjugal? Porque não atentam para isto. Vamos realmente usar esse poder. Vamos usar esse poder. Vamos usar o poder da concordância dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Deus está esperando que usemos este poder. Hoje comece a colocar isso em prática. Não faça uma oração aleatória com o teu esposo. Você e ele é uma só carne. Entra num consenso antes de apresentar algo ao Senhor, e entra nessa concordância, levanta oração fervorosa em prol desta causa, porque assim tu vai ver a resposta de Deus na tua casa. Assim tu vai contemplar o agir de Deus dentro da tua casa. Você sabia que aconteceu algo bem semelhante ao que estou dizendo para você aqui, entre Abraão e Sara? Você sabia que aconteceu algo bem semelhante entre esse casal? Certa vez o Senhor, ele se manifestou para Abraão, dizendo: Abraão, onde que está a tua mulher, Sara? Aí Abraão disse: está lá na tenda. Aí o Senhor, falando pela boca dos anjos, disse: Abraão, determinado tempo da tua vida, tu vai abraçar o filho. Aquela promessa que foi feita, ela está para se cumprir, ela vai já acontecer. Só que quando o Senhor falava isso para Abraão naquela fé, Abraão naquela visão de que essa promessa já ia acontecer, ficou alegre. Mas Sara não estava na mesma fé, não estava em concordância com Abraão. Lá na tenda ela ouvia e ficava rindo, ficava
desacreditando das palavras que Deus falava para Abraão. E para você ver como Deus se importa com isso, para você entender o quanto Deus ele quer que o casal esteja na mesma visão, na concordância, na mesma fé, Deus ele exorta. E por que Sara, Abraão, está rindo lá atrás da tenda? Por que tu está crendo no que eu estou dizendo e Sara não está crendo? Por que tu está nessa fé e Sara está numa descrença só? Por que tu está nessa visão e ela saiu da visão? Deus quer que você, irmã, esteja na mesma visão que o irmão. Deus quer que a minha esposa esteja na mesma visão que eu. Imagina só, tem 23 anos que nós estamos pastoreando. Se ela tivesse uma outra visão diferente da minha, não existiria hoje o ministério, não existiria hoje talvez até a nossa família. Tem que haver esta concordância, os dois têm que andarem na mesma fé e na mesma visão. Eu quero que você venha comigo aqui no livro de Gênesis, acompanhe na sua Bíblia, no livro de Gênesis, aleluias, observe em sua Bíblia, Gênesis capítulo 18, isso é para você colocar em prática, isso é para nós vivenciarmos, isso é para ir para o nosso dia a dia, porque é uma coisa que aparentemente é simples, só que na verdade não é simples. Isso é uma coisa que aparentemente não tem tanta importância, mas na verdade tem uma importância extraordinária. Nós não estamos vendo o poder da concordância dentro da nossa casa, porque a concordância não está existindo. A verdade é essa, a concordância dentro do nosso lar não está existindo. Veja, no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 9, está escrito assim: e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Versículo 12, assim pois riu-se Sara consigo, dizendo, terei e ainda deleite depois de haver envelhecida, sendo também o meu senhor já velho. Abraão estava na fé. Abraão estava esperando. A oração de Abraão, eu acredito, toda noite era: Senhor, lembra-te da promessa, tu me prometeu um herdeiro. Senhor, eu estou aqui esperando a promessa. Senhor, lembra-te da promessa, tu me prometeu um herdeiro. Senhor, lembra-te da promessa. Abraão toda noite orava pedindo ao Senhor sobre essa promessa. Mas a oração de Sara era essa? Era não. Porque ela não acreditava que isso acontecesse. Ela não estava mais orando pedindo que Deus cumprisse a promessa. Porque quando ela ouve Deus dizendo que a promessa vai se cumprir, ela ri. Porventura depois de eu ter envelhecido, eu terei capacidade de gerar filho? Que coisa nenhuma, isso jamais vai acontecer. Então, se ela estava com essa incredulidade no coração, ela não estava orando em prol disso. Então havia uma divergência. A fé dele era uma, a oração dele era uma, a fé dela era outra, a oração dela era outra. E Deus não se agradou com aquilo e repreendeu a Abraão e a Sara. No versículo 13, e disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Deus fala para Abraão, Abraão, por que Sara não está na mesma fé que você? Por que tu está orando, pedindo para eu cumprir a promessa? Por que tu está nessa fé, nessa expectativa, e Sara não está na mesma visão? Por que Sara não está orando nessa mesma visão? Por que, Abraão, que Sara está rindo? Deus quer que haja concordância, irmão.
A irmã diz assim: meu esposo, Deus vai abrir uma porta de emprego, Deus vai abrir uma porta grande para nós, vamos orar. Aí o esposo: aí nada, que não abre mais porta, a gente já orou tanto, não adianta mais. As coisas não vão fluir desse jeito, é um para lá, outro para cá. As coisas não vão fluir assim, as coisas não vão acontecer dessa forma. É o camarada dizendo: olha, Deus tem ainda um chamado para a minha vida, eu ainda vou estar no altar pregando, vamos orar. E ele ora em prol disso. E a mulher: que nada, tem chamado coisa nenhuma, isso vai acontecer de forma nenhuma. E a fé dela é outra, a visão dela é outra, a oração dela é outra. Então as coisas não vão fluir desse jeito, irmãos. As coisas não vão fluir. Quando eu terminar, irmão, tá certo? As coisas não vão fluir desse jeito. Desse jeito as coisas não vão acontecer. É necessário que venhamos de fato apresentar ao Senhor uma só fé. Diga para a pessoa que está ao teu lado: tu tem que pensar igual a mim, irmão. É casal? É o cônjuge? Diga para ela ou para ele: vamos ter a mesma fé, irmão. Vamos ter a mesma visão, irmão. O Senhor vai abrir a porta que nós pedirmos para Ele abrir. O Senhor vai julgar a causa que nós, em concordância, apresentarmos a Ele. O Senhor vai fazer o milagre dentro da nossa casa, o milagre que nós estamos unindo a fé e pedindo. É a mesma fé. Não adianta um querer uma coisa, outro querer outra coisa, sendo os dois uma só carne. Não adianta um querer algo, o outro querer outra coisa completamente diferente. Deus está esperando que haja concordância. Amém, pessoal? Imagina, isso aqui foi apenas uma brincadeira. Isso aqui foi apenas uma brincadeira, mas 3 casais responderam a pergunta de forma diferente. Isso foi apenas uma brincadeira que fizemos, para que você entenda a veracidade da palavra que está sendo ministrada. A pergunta era: o que você tem pedido ao Senhor em favor da sua casa? A pergunta foi essa para todos. Aí um casal responde: eu quero a presença de Deus, eu quero a prosperidade. O outro responde: não houve a concordância. O outro responde outra coisa: eu quero a vida no altar, eu quero a vida financeira. Não houve concordância. O outro: eu quero a vida financeira, eu quero um filho. Não houve concordância. Todos estão orando. Todos os casais aqui estão orando fervorosamente. Estão apresentando a Deus a sua petição, só que não está havendo a concordância, não está existindo essa concordância, e tem que existir, Deixa eu contar rapidamente um testemunho. No ano passado, no começo do ano passado, eu estava passando por um problema muito grande dentro de casa, um problema financeiro. Eu estava com algumas dívidas que estavam me preocupando muito. Estavam tudo em dias, mas eu já estava preocupado porque elas eram altas. E eu estava muito preocupado. Aí eu falei para minha esposa. E nós começamos a orar. Só que quando eu falei para minha esposa, os meus filhos ouviram. E aí eu e minha esposa começamos a orar em favor desta causa. E eu pensei que era só eu e minha esposa que estávamos orando em favor desta causa. Mas aí nós fizemos uma campanha de oração e o meu filho escreveu, um dos meus filhos escreveu no pedido de oração em prol dessa causa. E eu vi o pedido de oração dele, que estava escrito em prol dessa causa. Ou seja, ele também estava orando em prol dessa causa. Então, toda a minha casa estava em concordância. Aí eu pergunto: veio resposta de Deus, pastor? Veio resposta, e não demorou. Eu pensei que era só eu e minha esposa que estávamos em oração em prol dessa causa, nas madrugadas, mas meus filhos também estavam, ou seja, a concordância se tornou ainda mais forte, veio resposta. Deus fez um mover que tudo aquilo foi pago, que tudo aquilo foi quitado, que ainda sobrou, veio resposta. No mesmo período fiz uma viagem para pregar fora, no Rio Grande do Norte.
Após pregar, eu estava com o pastor de lá, conversando, olhando umas obras, e aí ele disse assim para mim: pastor, Deus está trazendo providência para você. E aquilo realmente se cumpriu. Mas é porque estava havendo uma oração forte em concordância dentro da minha casa. Estava havendo uma oração forte em concordância dentro do meu lar. Vamos colocar isso em prática, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Há um poder extraordinário, há um poder que não dá para se explicar na oração da concordância, irmãos. Não é por acaso que o Senhor Jesus fala isso. Veja, voltemos para Mateus capítulo 18. Não é por acaso que o Senhor Jesus fala isso. Versículo 19: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Isso será feito por meu Pai que está nos céus. Nos céus. Amém. Em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, conversa mais com a tua esposa ou com o teu esposo. Coloca em pauta o propósito da oração de vocês. Conversa, coloca em pauta o propósito da oração de vocês. Opa, minha esposa, vamos orar hoje, vamos entrar no propósito, mas em prol de quê? Veja o propósito da oração, porque o Senhor, Ele vai trazer resposta. A sua palavra não mente, Ele vai trazer resposta, mas que venhamos de fato compreender esse mistério, e não é apenas essa passagem na Bíblia que fala acerca da concordância. Se eu fosse folhear a Bíblia, nós iríamos ver tantas passagens na Bíblia que fala acerca do poder dessa oração em concordância. Nós iríamos contemplar tantos milagres, tanta operação do poder de Deus nessa oração da concordância. Mas, irmãos, é necessário que hoje a igreja venha colocar isso em prática, para que possamos ver a nossa casa desfrutando do poder de Deus, para que possamos ver o nosso lar, o casamento, a família desfrutando do poder de Deus. Não tem fórmula mágica, não tem nenhum mistério que o homem não possa compreender. É simples, mas para que você entendesse que é um simples que não está existindo, nós fizemos essa breve brincadeira. É simples, mas só que não está existindo. Vamos fazer, vamos nos organizar e vamos entender qual é o propósito da oração do casal. Amém? Imagina, muitos filhos de casais que são servos de Deus estão perdidos aí fora. Muitos filhos de casais que são servos de Deus estão perdidos aí fora. Estão perdidos. Mas a mulher, a mãe, está orando intensamente por ele, mas o pai não está orando por ele. O pai está focando nas finanças, o pai está focando nos negócios, o pai está focando em outra coisa. E aí, vai demorar a acontecer o milagre, se acontecer. Há pouco tempo eu falei aqui de um testemunho de um dos meus filhos que estava afastado dos caminhos do Senhor, que nasceu dentro da igreja, mas estava afastado. Falei para minha esposa: olha, a situação está ficando um pouco complicada, nós vamos ter que orar, nós vamos ter que descer, vamos ter que colocar isso na presença de Deus, vamos ter que orar para Deus mudar essa situação. E começamos a orar, intensificar as nossas orações, e com pouco Deus fez a obra na vida dele, que hoje ele se reconciliou, voltou e está firme nos caminhos do Senhor. Há um poder nisso, irmãos. A igreja tem que entender, há um poder nisso. A igreja tem que despertar. Há um poder na oração em concordância, irmãos. Vamos colocar em prática e ver esse poder operando dentro da nossa casa, no nosso casamento, no meio
da nossa família. O inimigo não conseguirá prevalecer. As barreiras não ficarão de pé. O inimigo não conseguirá nos vencer se nós aplicarmos isto dentro da nossa casa. Esse poder da concordância. Amém? Diga graças a Deus. Diga eu vou. Diga eu vou orar em concordância. Diga nós vamos estar na mesma fé, na mesma visão. Amém? Quem realmente vai viver assim a partir de hoje? Então se prepare, porque você vai ter testemunho para dar. Se prepare, porque você vai ter testemunho de vitória para dar. Se eu fosse aqui citar os textos que mostram os milagres acontecendo através da oração feita em concordância, passaríamos a noite inteira. Se prepare, se você realmente viver isso aqui, colocar em prática isso aqui, Deus dos céus vai trazer resposta, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz que haverá. Finalizando, Mateus 18:19, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Amém? Diga, o nosso Deus, Ele tem resposta para a oração da concordância. Diga, o nosso Deus vai fazer maravilhas quando existir dentro do nosso lar concordância. Amém? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.